Então nós estamos falando sobre... Pode fechar até então. Então nós estamos trabalhando a ideia das percepções, das sensações e do sofrimento dos espíritos. Nós já falamos sobre a ideia do passado e do futuro, como sendo tudo o presente. Nós falamos ao encontro passado sobre a ideia da visão, que não é uma visão física no plano espiritual, mas é uma visão de percepção das coisas, por isso Kardec traz percepção e sensação. Como muitas vezes nós imaginamos estar vendo as coisas, quando na verdade é uma realidade inversa, São eles vendo tudo e nós muitas vezes não conseguindo entender tudo isso, Então nós começamos a trabalhar da questão 247. Nós tínhamos parado no encontro anterior. Então Kardec vai perguntar para os espíritos, já que a visão deles é diferente do que nós estamos acostumados, já que ele não vê apenas pelos olhos físicos, mas que a percepção é pelo todo o espírito. Então não tem um olho espiritual. O espírito sente ou percebe o todo. Então Kardec pergunta assim: para verem essa percepção espiritual, o que se passa em dois pontos diferentes, precisam transportar-se a esses pontos? Podem, por exemplo, ver simultaneamente nos dois hemisférios do globo? Se eu quiser ver o que está acontecendo na outra sala, eu preciso sair daqui e ir lá na outra sala. Ele está falando dos espíritos. Pela percepção espiritual dos espíritos. Kardec está querendo saber qual é a diferença de nós enxergarmos duas coisas que estão acontecendo no mesmo momento em locais diferentes. Se eu quiser saber agora o que está acontecendo em uma sala, eu preciso sair daqui e ir lá. Aí se eu quiser voltar aqui para saber o que está acontecendo aqui, eu volto aqui. Eu preciso me deslocar fisicamente. Então olha que interessante, para eu saber o que está acontecendo no outro cômodo, na condição que eu estou aqui, eu preciso do corpo físico para ir até o outro local para ver o que está acontecendo. Eu necessito do corpo, de uma atividade física. Então vamos pensar, porque como espírito eu já não tenho corpo. Então vamos lá, para ver, para perceber o que se passa em dois pontos diferentes, pode, por exemplo, ver simultaneamente nos dois lados da Terra, nos hemisférios contrários da Terra. Não é numa sala, nós estamos falando em pontos opostos do planeta Terra. É um pouquinho distante. Então qual é a diferença dessa percepção de nós encarnados para os espíritos? Eles podem ver dois pontos ao mesmo tempo? E 3? 10? 100? 1000? Sempre é muito mais do que nós. E para que eles vejam esses vários pontos, eles não precisam se movimentar. Então vamos lá. Como os espíritos se transportam com a velocidade do pensamento? Como que é a velocidade do pensamento? Vamos pensar em... Vamos fazer uma simulação aqui. Vamos pensar em pontos históricos que todo mundo consegue trazer à mente. Vamos só pensar. Não. Todo mundo conhece o Luz e Caridade aqui, A fachada do Luz e Caridade. Tá. Todo mundo conhece o Cristo Redentor? A imagem, não lá. Sim. Então se a gente precisa... Desdenha aí para mim, todo mundo sabe. Mas mais ou menos,
A Torre Eiffel todo mundo sabe também. Que outro lugar? Vai, vamos. Pirâmide do Egito. Coliseu, vamos parar aqui. Bom, então vamos agora pensar. Bom, eu não posso tropeçar na minha língua agora, né? Então vamos lá, tá todo mundo pensando na Luz e Caridade, na fachada do Luz e Caridade. Vamos para o Coliseu agora? Todo mundo foi para o Coliseu. E para as pirâmides do Egito? E para Luz e Caridade? O pensamento foi em todo lugar. Isso é velocidade do pensamento. Sem precisar sair daqui. Nós somos encarnados. Pensamento, velocidade do pensamento. Só que eu não consegui sair daqui para ir até lá, porque o meu corpo não deixou. Como os espíritos se transportam na velocidade, na rapidez do pensamento, pode-se dizer que vêm em toda parte ao mesmo tempo. Nós vimos todos esses cenários na nossa mente. Eu não consegui ver com meus olhos físicos, porque meus olhos físicos estão limitados apenas a esse cômodo aqui pela restrição física. Então eles vêm em toda parte ao mesmo tempo. Seu pensamento é suscetível de irradiar, vai expandindo, irradia para mais distante, certo? Dirigindo-se a um tempo para muitos pontos diferentes, ou seja, vários locais diferentes o pensamento pode ir. Nós fomos em diversos locais o nosso pensamento, mas essa faculdade depende da sua pureza. Então vai depender muito do estado moral evolutivo desse espírito. Quanto menos evoluído ele for, menos condições de se movimentar com a velocidade do pensamento ele vai ter, que é onde ele vai trazer para nós. Quanto menos puro é o espírito, tanto mais limitado tem a sua visão, a sua percepção. Então eu não consigo, embora eu possa imaginar as pirâmides, por exemplo, eu não consigo, como espírito, eu não consigo me movimentar até lá com a velocidade de um outro espírito mais evoluído. Nós já até trabalhamos já essa ideia da locomoção do espírito. Eu não ouvi. Se ele não conhece, ele não vai conseguir. Mas se você pensar, trazer para ele, está conectado a isso. Pensou, conectou. Porque se eu falar para você, Nivaldo, nós precisamos ir num bairro aí de Limeira que você não conhece. Então eu não vou. Não, se eu te der as coordenadas, você vai. Se você colocar no mapa, no GPS, você vai. Tá. Então não imagina que você vai vivenciar só aquilo que você está vivenciando aqui, em questão de visão, de percepção. Aqui nós estamos limitados. Tá? Só os espíritos superiores podem, com a vista, com a percepção espiritual, abranger um conjunto, ou seja, perceber algo muito maior, uma totalidade das coisas. Quando espíritos inferiores, nós vamos percebendo poucas coisas, mesmo desencarnados. Nós vamos sentindo poucas coisas, mesmo desencarnados. Nós falamos quantos pontos nós podemos ver ao mesmo tempo como espírito, uma vez que um espírito ele pode ver em vários pontos. Vamos tentar trazer um exemplo mais simples para nós. Todo mundo já mexeu lá no browser do computador, né? Aí você entra lá no Google, entra no outro site, aí tem as abinhas em cima, né? Quantas abas o computador suporta abrir? Não é puro, não. Depende da capacidade do computador. Às vezes eu vou abrir 3 negocinhos ali e já começou a ficar lento. Às vezes eu vou abrir 100 e está fluindo tudo normal. A analogia é mais ou menos essa. Imagina que eu tenho várias câmeras, né? Tenho 50 câmeras. Eu estou vendo 50 pontos diferentes sem sair do lugar.
Aí eu posso pensar, dessas 50 câmeras que eu estou vendo, pontos diferentes, eu não saio do lugar, eu capto detalhes a mais do que alguns que estão vendo 50 câmeras também. E tem pessoas que estão olhando para 50 câmeras, mas o foco é 10 ali no meio. E se acontecer alguma coisa, perde o que aconteceu ainda. Mas eu estou olhando as 50 câmeras, cada câmera é num local da cidade. Eu estou vendo diversos locais, sem precisar ir até o local. Então eu tenho um aparelho lá, captando aquele momento e trazendo para cá. Por quê? Porque eu tenho vários obstáculos físicos que não permitem eu ver até lá, porque eu estou encarnado. Com um espírito como a gente, não tem dificuldade nenhuma com desencarnar em Limeira, por exemplo, a gente pensar em ir para um canto da cidade, pensar em outro canto, falar, não tem essa limitação. Tem que estar acostumado, é o nosso ambiente aqui. Tudo bem até aqui? Então Kardec coloca uma nota para a gente aqui, ó. No espírito, a faculdade de ver é uma propriedade inerente à sua natureza, ou seja, uma capacidade natural do espírito ele conseguir ver, perceber as coisas, e que reside em todo o seu ser, como a luz reside em todas as partes de um corpo luminoso. Pensa numa lâmpada, aí nós vamos falar assim, qual a parte da lâmpada que sai a luz? Vamos olhar a lâmpada, qual parte dela sai a luz ali? Um todo. Pensa aquelas incandescentes antigas, né? Transparente, que a gente consegue ver melhor. A luz que produz ali dentro, quando sai dela, aonde sai mais, onde sai menos? Sai igual. É um todo. Então o espírito sente, vê, percebe num todo. Não é igual encarnado, que a gente só vai ouvir ou ver aqui. Vamos lembrar disso. Não é visão física, é espiritual. É uma espécie de lucidez universal que se estende a tudo, que abrange simultaneamente o espaço, os tempos e as coisas, as questões físicas, né? Então, o que ele está falando para nós é que essa lucidez espiritual não está atrelada ao tempo, não está atrelado às questões materiais e não está atrelada ao espaço. Espaço, tempo e obstáculos físicos. Nessa visão, tudo descartado. Por isso que tudo é presente. O futuro não aconteceu, o passado, a gente nem volta para trás, é o que nós somos hoje, não tem passado. Eu pensei, eu vivo o presente de novo. Lembra que nós falamos isso? Eu lembro uma coisa lá atrás que de repente me chateou muito, quando eu penso, o sentimento volta, vira presente de novo. Que abrange simultaneamente o espaço, os tempos e as coisas. Lucidez para a qual não há trevas, nós já falamos sobre isso também, nem obstáculos materiais, ou seja, a matéria não impede essa visão espiritual. Então não tem trevas também, porque a luz material é aqui, a espiritual sempre existe, lembra disso? Então não há trevas no plano espiritual. Compreende-se que deva ser assim. No homem, a visão se dá pelo funcionamento de um órgão que a luz impressiona. Para nós podermos enxergar, é preciso que a luz bata no objeto e a gente consiga enxergar isso. Obrigatoriamente eu preciso de um órgão físico. Daí se segue que não havendo luz aqui encarnado, o homem fica na obscuridade. No espírito, como a faculdade se constitui um atributo seu, a abstração feita de qualquer agente exterior, a visão independe de luz. Então, se eu estou em casa e eu acendo a luz porque eu estou com medo do espírito, para ele tanto fez. Se eu apago a luz, tanto faz. Se eu puxo a coberta, se eu corro para outro cômodo, é que a nossa crença foi trazendo tudo isso. Em casa eu chego, vão acender a luz, porque vai que aparece um espírito, mas para ele não tem isso.
essa luz material não atrapalha, não influi em nada, só para nós, tá? Então ele fala, olha, vê a questão 92, lá do Livro dos Espíritos, quando trabalhado a ubiquidade, né? De poder estar em 2 pontos, ver 2 pontos simultaneamente. Até aqui tranquilo, né? Nós finalizamos aquela ideia que a gente estava trazendo do encontro anterior. Então Kardec vai perguntar assim na 92, ó. Tem os espíritos o dom ou a capacidade da ubiquidade? Por outras palavras, um espírito pode dividir-se ou multiplicar-se, se nós preferirmos, né? Ou existir aqui no sentido de manifestar, né? Em muitos pontos ao mesmo tempo, que é justamente o que ele trabalhou agora, né? Tá? Ele abre assim a questão para nós, respondendo, ó, não pode haver divisão de um mesmo espírito. Tá? Então a gente tem que ter muito claro que a gente fala assim, então, lá no centro tal, o espírito tal passou lá, estava lá, aí no outro centro o espírito vem tal dia, o espírito irradia a sua percepção ali naquele momento. Não que fisicamente, a gente não consegue nem falar isso, né? Fisicamente ou espiritualmente aquele espírito está ali, porque parece que o espírito veio andando e entrou. E aí fala, mas ele no outro centro ele também deu comunicação, e aí, como que faz? Porque eu já recebi uma pergunta dessa, mas como que faz tal espírito? Ele dá comunicação em um centro, ele dá comunicação em outro centro, às vezes no mesmo dia, no mesmo horário. Qual centro está certo, qual está errado? Às vezes os dois estão errados. Às vezes os dois estão certos. Porque isso não é um impeditivo para o espírito. Está em diversas, levando essa irradiação, a presença dele em diversos locais. Ele está lá? Às vezes não. Ele está irradiando a presença dele lá. Mas ele faz a comunicação? Sim. Os dois lugares ao mesmo tempo? Pensamento. Quantas abinhas ele dá conta de abrir? Tem pessoas que você está conversando com a pessoa, se alguém chama ela, ela já se perdeu inteira. Tem pessoas que 2 conversas juntas ele toca. Eu conheço pessoas que 3 conversas tocam ao mesmo tempo. Mas vai ficar mais difícil, né? Mais limitado que nós somos. Então eu converso aqui, você está ouvindo aqui. Às vezes a gente está conversando aqui, eu volto aqui e falo assim, então, eu rio com vocês, brinco aqui, porque eu estou conversando aqui, estamos ouvindo ali, não é? Mas aí você está no mesmo lugar. Ele está só irradiando. Eu estou no mesmo lugar porque meu corpo não deixa eu ir para outro, né? Mas você, no caso, ele está no centro, depois está no outro, né? Ele pode estar aqui, irradiando a presença dele para outros 2 lugares. Ou ele pode nem estar aqui, está em outro lugar no universo, e irradiando isso. Não poderá haver divisão de um mesmo espírito. Então os espíritos respondem muito claro. Não vão pensar que o espírito fala assim, ó, vão um pouquinho de mim lá, outro pouquinho vou lá, outro pouquinho vou lá, cada lugar é um pouquinho desse espírito. Não. Não há divisão. Mas cada um é um centro. O que é um centro que irradia? Uma energia. O espírito. Ele é um centro, ele é um foco de energia. Então, cada espírito é um centro de energia que irradia para diversos lados. Então, ele vai se expandindo. Isso é que faz parecer estar um espírito em muitos lugares ao mesmo tempo. Dá a impressão que ele está lá. Ele se faz sentir naquele local. Às vezes você está fazendo uma videoconferência, você está tão ali, com tanto sentimento, a pessoa está toda, parece que você está junto com ela ali. Você vai se envolvendo aqui, se você não desligar, você está só vendo a tela, parece que você está junto, próximo. Fez presente. A gente acha que fazer presente é físico, né? Vês o sol? Então os espíritos olham para Kardec, olha, pensa no sol, né? É um único corpo. No entanto, irradia em todos os sentidos.
e leva muito longe os seus raios. Contudo, não se divide. Essa é mais ou menos a ideia que temos que ter do espírito. Cada espírito é um solzinho que irradia mais ou irradia menos. Mais forte ou menos forte. Tá? Agora é a questão que nós temos que trazer para nós. Questão 92A. Todos os espíritos irradiam do mesmo jeito? Na mesma força? Com a mesma intensidade? Ou seja, todos têm a mesma capacidade de se fazer perceptível? Tem espírito que malemar vai conseguir se fazer perceptível aqui. Para abrir uma aba do computador, não sei se vocês lembram lá atrás, não tinha nem aba, era só uma tela. E às vezes demorava para carregar. Precisou evoluir a tecnologia, precisou avançar. Tá? Então todos irradiam com a mesma força? Longe disso. Nós já falamos que cada espírito está em um nível evolutivo. Essa força depende do grau de pureza de cada um. Cada espírito é uma unidade indivisível, mas cada um pode lançar seus pensamentos para diversos lados, sem que se fracione para tal efeito. Nesse sentido unicamente é que se deve entender o dom da ubiquidade atribuído aos espíritos. Então, ele pode se fazer perceptível em um local, em mais do que um local, sem perder a sua individualidade. Então nós estamos falando isso porque a questão era, ele precisa se movimentar para ver o que está acontecendo no outro lugar. Aqui nós precisamos nos movimentar. Ele já extrapolou, falou, não precisa nem se movimentar. Ele irradia até o local e ele consegue ver, perceber, ouvir. Se alguém falar mais alto lá no hall, nós vamos ouvir aqui também. Embora às vezes eu não estou nem vendo, mas ele está em outro local. Por quê? Porque o meu ouvido captou as ondas emitidas, criadas lá. Ou as ondas chegaram até aqui. Porque assim, você tem essa sensação de você ter certeza que é mesmo aquela pessoa, você é outro que está passando. Kardec, em várias oportunidades, ele diz a seguinte questão. Na maioria das vezes, pouco importa se é o espírito. O que importa é a qualidade da mensagem. Tanto que, às vezes o pessoal briga muito comigo aqui, e aí é uma realidade, porque vem mensagens assinadas embaixo. A primeira coisa que a gente faz é descartar quem assinou. Não tem importância nenhuma. Pode estar escrito Jesus ali. A assinatura é jogada no lixo. Aí a gente vai olhar o caráter da mensagem. Se a mensagem for algo positivo, a gente extrai dela o que é positivo. Se em determinada situação a gente precisa comprovar... Bom, então, voltando um pouquinho. A qualidade dessa mensagem, quando você analisa a mensagem, você compreende o nível de espírito que te trouxe a comunicação. Então a linguagem aqui, a profundidade, você consegue entender mais ou menos a que ordem ele está ali. Agora eu tenho uma situação em que eu preciso comprovar. Aí não vai precisar ter provas mais latentes, vai precisar de repente falar coisas que ele tinha conhecimento em vida e buscar alguma coisa, de repente, em alguns casos muito difíceis hoje em dia, da psicografia mecânica, uma assinatura que seja possível comparar, foi como Kardec fazia, né? Tem, mas é mais difícil, né? Ô Dani? Na revista Espírita, em 1864, de dezembro, faz um estudo de Jobar. Jobar. Tem vários casos, né? Mas Jobar é que hoje eu li, então... Você lembrou dele, né? Então, vou poder pegar e comprovar a partir do que ele era, do conhecimento que tinha, né? Mas hoje em dia, você não precisa ter muito essa comprovação. Porque hoje estamos numa fase mais de transformação, lei do progresso, né? Então, é o que, na maioria das vezes, nessas comunicações importa pra gente. Raramente nessas comunicações vai vir um espírito e falar, olha, eu fui o espírito tal, de fulano de tal, tal. Aí quando vem é um desafio maior, porque tem todas essas questões para a gente pensar. Tá?
Dá-se com eles o que se dá com uma centelha, que projeta longe a sua claridade, e pode ser percebida de todos os pontos do horizonte. Ou ainda o que se dá com um homem que, sem mudar de lugar e sem fracionar, transmite ordens, sinais e movimentos a diferentes pontos. Hoje nós podemos estar aqui fazendo uma reunião com diversas pessoas de outros países. A nossa ideia, o nosso pensamento não mais está restrito apenas àquilo que nós estamos vendo hoje em dia. Volta 50 anos atrás, não sei, 100 anos atrás. Para a gente poder divulgar uma ideia, era só frente a frente, escrevia, tinha que mandar, a limitação era terrível. Hoje, a gente já se comunica em diversos pontos, usando tecnologia por enquanto. O conceito é exatamente esse. Aonde eu quero levar meu pensamento, aonde eu posso levar, onde eu tenho conhecimento, é onde nós vamos irradiar esse conhecimento. Tá bom? Na questão 248, então ele pergunta assim: o espírito vê, de novo, tem percepção, né, percepção direta? O espírito vê as coisas tão distintamente, tão clara, né, como nós? A pergunta de Kardec, né? Porque a gente está acostumado a olhar pelo nosso ponto de vista. Os espíritos veem tão claro como eu vejo as coisas claras? Será que os espíritos estão vendo como nós estamos vendo aqui? Tão claro, tão nítido. A pergunta dele é essa. A pergunta seria assim: e você, Kardec, o que você está vendo daqui? Quão claro e nítido você está vendo o plano espiritual? Então é lógico que ele está querendo saber qual é o limite dessa visão espiritual. Se ela se limita só à questão do plano espiritual, não tem barreiras nenhuma no plano espiritual, ou se ele percebe também o mundo material, igualzinho a gente percebe. Porque foi falado que não vê pelos olhos físicos, ele vê como um todo, mas será que ver como um todo é igual ver com os olhos físicos? Consegue ver os mesmos detalhes, a mesma nitidez, a mesma clareza? Então o Espírito vê, né, as coisas tão distintamente como nós, tentando trazer uma comparação, né, à experiência humana, né? E aí os Espíritos vão dizer, mais distintamente, né? Uma clareza muito maior, muito superior, né? Pois que sua vista, a vista do Espírito, penetra. O que é penetrar? É atravessar algum limite, ultrapassar alguma linha. Então, peraí, se a visão dele penetra, pode penetrar inclusive nossos corpos. Então eles veem mais distintamente, pois que a sua vista penetra aonde a vossa, a nossa, né, não pode penetrar. Nada a obscurece, ou seja, não há um impedimento, não há nada. Mas como que é possível isso? Existe algum exemplo aqui na Terra de alguma coisa que funciona assim? Que consegue penetrar, eu olho e não estou vendo nada, tem o limite, a superfície. Raio-X, tomografia, que ultrapassa a visão da barreira física. Uma tecnologia que foi desenvolvida por um espírito, encarnado, lógico, mas inspirado por outros, ou seja, a visão já é assim lá. Não no interior do corpo, não tem órgão lá, né, gente? Mas a visão penetra as coisas. A própria visão, às vezes a própria visão, né?
Na expansão perispiritual ele consegue ter essas percepções. De novo, não é o olho físico, né? Porque para ultrapassar, a gente não pode pensar que essa visão que eu estou tendo aqui, eu vou forçar até ela penetrar. É a visão espiritual, né? Do perispírito. Do espírito, com o perispírito. Do espírito. É interessante como fala que a matéria é tão grosseira, mas ainda assim consegue se penetrar. Ela é grosseira para nós, né? Assim, no sentido de os mais superiores conseguem tranquilamente, não é um impeditivo, né? Mas se nós, tanto que a gente consegue nos abraçar, né, por exemplo. Porque ela é uma resistência para nós, realmente, né? Mas lembra que dentro dela há diversos espacinhos, né? Nada é inteiro, bruto, uma peça bruta inteira. Quando você dá um zoom, você tem vários espaços ali dentro, né? Tem matéria que nós não percebemos. Também. Tem matéria, mas não percebemos. Então, espiritualmente, a visão é muito mais nítida do que a nossa. Bom? Dependendo da evolução espiritual, ele pode enxergar tanto como encarnado. Mais longe até. Muito mais. Ou até igual. Dependendo da evolução dele. Não, porque, vamos supor, um espírito mais evoluído, o encarnado, ele vai perceber só a esfera superficial, só material aqui. Tem matérias aqui que eu não vejo. Tem fluidos, por exemplo, que eu não vejo. Eu, Leonardo, nós não estamos vendo aqui. Mas ele vê. Há matérias que nossos olhos não percebem, matérias tão sutis que às vezes eu esbarro e passo por ela e nem sinto. Então eles veem mais. Igual a nós, eles voltariam, né? Teriam que pensar em regredir, né? Porque a percepção dele é muito maior, detalhes muito maiores do local. Vamos pensar no local, vai? Então quando ele olha para uma mesa, ele não está vendo uma mesa. Ele vê um bloco de material, ele vê várias outras coisas aqui. Para nós é que esse tipo de matéria cria uma resistência. Para eles não. Mas eles estão vendo detalhes que nós não percebemos. No exemplo por dentro, interior do corpo, por exemplo, ele vai olhar, ele não vai ver igual nós. Ele vai ver além do que a gente vê. Porque os nossos olhos estão limitados a ver apenas aquilo que o mundo material permite, do nosso mundo material. Existem mundos materiais mais evoluídos, aí os espíritos também seguem isso. Tá? Eu fico pensando nas pessoas que os espíritos que estão envolvidos. Eles têm também essa mesma capacidade? Os espíritos que estão, desculpa. Depende. Não, logo após o falecimento, não. No processo de perturbação, é o momento que ele está perturbado, até ele conseguir se entender, acalmar, né, compreender a situação dele, vai tempo. Agora. Tem vários espíritos que ficam anos Isso. esse vai ficar anos sem ter essa capacidade. Esses espíritos que inclusive acham que eles estão encarnados, muitas vezes eles estão tendo essa visão ainda, igual a nossa. Não conseguiram ver detalhes, perceber além. Que seria um sofrimento até maior para eles. Né? Muito maior. Se enxergar dessa forma, né? Sim. Imagina que confusão que ia aprender assim. De não compreender as coisas, né? Porque se fosse um desligar, um virar de chave, você está numa estrutura material, de repente você começa a ver, você não sabe, né? Então por isso que é uma transição nessa fase. Por isso que nascer também é uma transição. O período de nascimento também serve para isso. Tá? Aí aqui agora é um ponto interessante. E percebe o som? Nós estamos falando aqui. Tem barulho da chuva lá fora. De vez em quando a gente sai quinta-feira aqui, na rua de lá, tá tendo show, música, sei lá. Eles ouvem esse barulho? Como? Um ouvidão? Os espíritos. Se ele não ouvisse, como é que você ia conversar com ele?
quando o Nilson cai, ele pede muito para ver o Nilson, para ver como ele está. Eu não sei, essa passagem eu não sei. Aí ele, em sonho, ele vai até lá. Só que ele quer falar, ele quer interromper, ele quer se comunicar mentalmente, porque ele fica feliz. Aí o mentor espiritual fala: silêncio, você está Perturbando. Você está muito barulhento, falou para ele. É isso aí. Porque ele estava tão assim, feliz, só que ele estava perturbando mentalmente, fazendo muito barulho. Muito ruído, né? Muito ruído mental dele. Muito. Tanto que é assim, ó, os espíritos, dentro dessa fala, percebe, capta, sente o som. Mais sensível. O som ele é construído em vibrações, né? Então ouve. Tudo. O que eles querem. Já pensou se fosse tudo? Ia ser um caos, né? Um cochicho aqui, outro lá, outro fala lá, outro lá, ia ser um... Deus nos acuda. A gente é assim, né? Tem gente falando, a gente presta atenção. Aí o espírito superior tá querendo falar, os zombeteiros estão tudo cantando, gritando para lá, aí virava um caos espiritual, né? Mas vamos aqui, primeiro passo é, eles percebem, né? Eles sentem os sons. Então, ou há um limite sensorial, né? Então vamos... Mas se eles ouvem, sabem o nosso pensamento, ouvir mais fácil. Às vezes a gente ligava direto, né? É isso aí. Ó, então eles percebem o som? Sim, eles têm essa capacidade de percepção. Percebe mesmo sons imperceptíveis para os vossos sentidos obtusos, ou sentidos grosseiros, rústicos, pouco desenvolvidos, O som está passando aqui, né? São ondas sonoras. O som está passando aqui. A frequência de rádio está passando por aqui. O sinal de telefonia está passando por aqui. Hoje não tem mais, mas o som, as ondas de AM passavam por aqui. Hoje é tudo FM, acho que tudo é FM. Tem AM ainda? Tem. Então está no processo de... São ondas diferentes, né? Então vamos lá, sim, percebe menos sons imperceptíveis para os vossos sentidos obtusos. Tá, nós já falamos que às vezes há infrassom, sons baixos que nós não conseguimos captar. Mas de repente um apito infrassônico, um cachorro fica desesperado porque o aparelhinho dele, né, auditivo, capta aquele tipo de som. Para nós está tudo tranquilo, mas um animal percebe isso. Então é uma mudança da estrutura corporal, orgânica, biológica. Então esse infrassom também está disponível no plano espiritual. Calma lá, não quer dizer que eles estão ouvindo. E eu não estou ouvindo, o cachorro ouviu. Mas tem ultrassons que eu também não percebo. Por exemplo, o morcego, como que ele se locomove? Ele emite onda, é um sonar, né? Ele emite onda e ele se transporta se referenciando pelo eco. E nós não ouvimos nada. Nós estamos falando do infra 20, né, para o ultra, sei lá, acho que é 20 mil, sei. A escala. Então não é porque eu não estou ouvindo que não existe, mas esses sons são perceptíveis pelos espíritos. Então Kardec colocou assim, ó: no espírito a faculdade de ouvir também está em todo o seu ser, como a de ver. Não tem um localzinho que se de repente ele pôr a mão assim, ó, ele para de ouvir? Que está em todo o seu ser, como que ele faz para não ouvir? Porque ver, está tudo certo. Às vezes eu sou
pouco evoluído, tem barreiras ainda que não permite, né? Existem elementos que eu não consigo ainda perceber, tá tudo certo. Agora em ouvir, se aqui está cheio de som, como que faz o espírito para não ouvir? Se ele inteiro ouve. O tipo de som também atrai tipo de espírito. Também. O tipo de som também atrai. Não como nós... É a mesma... Tá tudo certo, né? O que a gente olha como um som que seria positivo, para o espírito também é positivo. Mas não vamos pensar que ele está conectado a esse som porque é só positivo. Para ele consegue entender mais do que isso. Para nós o som é instrumento, é fala. Pensou que loucura? E ela tá um show para todo lado lá. Isso. E gera ondas, vibrações. Uma casa que som bem. Aquela paz interior, né? Mata o vizinho de madrugada. Quer dizer que então, no candomblé, se não bateu o tabaco lá, vai mudar o espírito? Os espíritos que vão gostam dessa frequência. Certamente. E só funciona nessa Sintonia? sintonia. Sintoniza com o som que eu capto, percebo, sim. Tá certo, nós vamos chegar nessa fala da questão do gênero musical, não o gênero em si, né, mas de como realmente eles estão alinhados a essas diferentes ondas criadas, né? Por isso que no carnaval os espíritos interiores vão lá. Não sei as músicas que tocam lá. De repente no carnaval tá tocando uma ópera, o Mozart, não sei. Faz tempo que eu não, né? Muito tempo. Eu não sei. Pensou, tá tocando um Mozart, um Johann Sebastian Bach, não sei. Trio elétrico do Chopin, não sei. Não é isso? Mas também não é tudo ruim, né? Vamos lá. Não sei. Bom, então, no espírito, a faculdade de ouvir está em todo o seu ser, como há de ver? Aí os espíritos vão responder. Todas as percepções, ou seja, ver, ouvir, sentir, ou seja, tudo, constitui um atributo do espírito, ou seja, a propriedade natural do espírito. Não precisa ter um órgão a mais para poder, então, ver, sentir, não. É um atributo do espírito e fazem parte do seu ser. Quando o reveste de um corpo material, quando nós estamos encarnados, essas percepções, elas só lhe chegam pelo conduto dos órgãos. Deixam, porém, de estar localizadas em se achando ele na condição de espíritos livres. Então está falando, olha, todas as percepções do espírito estão nele como um todo. Não está localizado em nenhum ponto específico do espírito. Todo ele ouve, porque é sentir, é perceber. Tá? A questão 250, então, ó. Constituindo elas, as percepções, atributo do próprio espírito, ser-lhe-á possível subtrair-se, ou seja, evitar ou não perceber essas percepções? Se é um atributo do espírito, o espírito consegue controlar o que ele vai ouvir, o que ele vai sentir, o que ele vai perceber? Sim, não? Depende. Olha lá, os espíritos unicamente veem e ouvem o que quer. Eles teriam um controle dessas percepções.
Dizemos isso de um ponto de vista geral, na maioria dos casos, ou seja, não absoluto, né? De um ponto de vista geral é assim, e em particular com referência aos espíritos elevados. Os elevados vamos escolher, eu vou escolher, não quero ouvir isso, não quero ver aquilo, como nós aqui. Nós podemos escolher o que a gente... Pega a televisão, o que eu vou assistir? Pega a internet, pega o celular, o que eu vou assistir? O que eu vou ouvir? Eu posso, pela minha vontade, controlar. A mesma questão, a maioria dos casos dos espíritos encarnados. Quanto mais elevado, maior controle tem ainda. Porquanto os imperfeitos muitas vezes ouvem e vê a seu malgrado, ou seja, sem querer ver, contrariado, o que lhe possa ser útil ao seu aperfeiçoamento. Então tem coisas que ele não quer ouvir, mas ele vai ouvir. E a gente vê isso aqui também. Também. Não quer ouvir. Perfeito. Né? Vai conversar com um drogado, Ele não quer ouvir. E é por bem dele. Às vezes esse espírito tem que ouvir justamente para ele poder evoluir. Tem momento na reunião que a espiritualidade traz a visão de acontecimentos do passado, de situações vivenciadas pelo próprio espírito, que ele não está vendo. A primeira coisa que ele fala, eu não quero ver. Aí ele começa a não entrar em desespero, né? Mas não quero ver, ver. Porque ele precisa ver a situação que ele passou, ver todas os elementos ali daquela situação, para que às vezes ele fale, eu também tenho culpa nisso então. Porque às vezes a gente entra numa verdade tão absoluta nossa, e a gente não consegue enxergar os outros pontos, né? Então muitas vezes essa visão, essa audição do que eles não queriam, serve justamente para tirar eles daquele processo estagnado e convidar eles a evoluir. Então, quanto menos evoluído, menos controle tem. Quanto mais evoluído, mais controle tem. É igual você pegar um aluno alguém que gosta de estudar e sabe estudar, ele tem liberdade para escolher o que ele quiser. Aquele que não tem, você fala, filho, não, vai nesse daqui, ó. Evita ir mais longe disso, porque não adianta. Começa pela base, vai devagarzinho. É assim. Então eu trouxe um pedacinho para nós, nós já até falamos sobre essa questão, quando vai falar sobre perda dos entes queridos. Na questão 936, como é que as dores inconsoláveis dos que sobrevivem se refletem nos espíritos por quem as sofrem? Porque às vezes quem ficou para trás, ele está sofrendo, mas eu não quero sentir o que ele está sofrendo lá não. Eu já entendi, estou no plano espiritual, daqui para frente eu quero seguir. Mas eu sinto aquilo, a dor daquele que ficou ainda. Eu não quero sentir, mas eu estou sentindo. O espírito é sensível à lembrança e à saudade dos que lhe eram caros na terra. Mas uma dor incessante e desarrazoada o toca penosamente, porque nessa dor excessiva ele vê falta de fé no futuro e de confiança em Deus, e por conseguinte, um obstáculo ao adiantamento dos que o choram, e talvez a sua reunião com eles. Vai aprender que enquanto encarnado, nós também muitas vezes estamos com essa falta de fé no futuro e confiança em Deus. Se nós não aprendermos sobre o Espírito, numa nova situação, quando nós formos o que vai ficar e o outro parte antes, nós vamos estar do mesmo modo. É preciso sentir, porque você fala assim, poxa, mas agora eu estou vivo no mundo dos mortos, eu quero conversar, mas no outro não consigo. Porque por falta de fé. Né? Então, esse obstáculo que muitas vezes criam aqui, é justamente que nos convida a progredir para frente, para a próxima oportunidade. Então, às vezes, precisa sentir o sofrimento, para você refletir sobre o que está vivenciando ali para avançar. Mesmo que a gente não queira. A gente é obrigado, é convidado a isso. Aí a pessoa sente, nós sentimos aquela tristeza,
Aí lembra que o passado vira presente, aí eu estou querendo deixar quieto, mas você precisa aprender essa lição, volta a vivenciar e é presente de novo esse momento. Aí o Espírito vem, às vezes, com muito amor, né, quando consegue dar uma comunicação, quando consegue, a primeira coisa que ele fala, olha, eu estou bem. A primeira coisa que o Espírito, eu estou bem, ó, vê se você acalma aí, porque eu preciso diminuir essa intensidade aqui. É triste a ilusão da gente para achar que depois que mudou as coisas parecem que vão entrar nos eixos. É bem assim, né? Vai, um dia vai entrando, devagarzinho vai melhorando. O trabalho lá é maior do que esse daí. Muito maior. Pelo que você está falando, o negócio é mais... Não, eu não estou falando nada, é os espíritos que trouxeram, não, põe essa conta pesada. Paixão. Isso quer dizer que quando se perde um ente querido e o familiar se revolta contra Deus por ele ter perdido, isso prejudica o espírito, então Prejudica. revolta. Prejudica. Ele sente isso. Mas esse é o papel importante. Mas a gente está nessa fase ainda, tá? A gente é pouco evoluído para achar que seria diferente. Então a compreensão do espírito que nós temos é muito pouca ainda, né? Então muitas vezes a gente atrapalha mais do que ajuda. Aqueles que aqui ficam atrapalham muito, principalmente a passagem, né? Porque seria para ser um momento de tranquilidade, aí às vezes a gente complica ainda mais, já está perturbado, que é natural, esse estado de transição. E aí a gente piora mais ainda com essas sensações aqui. Se essa lamentação for por mais tempo, continua por isso. É uma obsessão. Mas não é assim, então quer dizer, se ficar 50 anos sofrendo aqui, eu fico 50 lá? Não, você vai aprender essas sensações, receber isso, em um determinado momento você aprendeu a lidar com aquilo, se prepara para a próxima e vai se libertando disso. Porque senão fica uma algema, né, vamos dizer assim, né? Mas você sente depois. Quem fica vai sofrer mais se mantiver esse... Quem fica, na maioria das vezes, sofre mais. Mas você tem casos em que o espírito que vai antes é menos esclarecido que quem é que está, né? E às vezes é tão materializado que ele queria estar encarnado. E às vezes quem está aqui já entendeu a passagem, tomara que ele esteja bem e ele está doido para voltar. Então tem muitos casos, né? Não é? Tá? Não. Quando o bispo ficar orar, Muito. Muito. Que ele possa ter calma, tranquilidade, que ele possa compreender o estado que ele está. Já pensou se você ser a primeira pessoa que ele consegue ver, não com os olhos, mas sentindo, percebendo? E aí ele vai, a primeira coisa que fala, meu filho, que você consiga entender onde você está, que você consiga compreender que a vida continua, que você acalma. Obrigado pelo tempo que você teve aqui junto, agora você segue daí. Quem sabe a gente pode se encontrar? Quem sabe? Né? É diferente, né? Do que eu vou me encontrar com quem ali ficou, aí ele encontra um desespero, aí fica doido, desesperado, aí o desencarnado sobrecarrega ainda mais de energia, aí você fica mais nervoso, você não sabe, e aí vira uma bagunça. Então essa percepção espiritual é muito importante. É fácil? Não, mas a gente precisa começar a olhar para isso. Faz parte da evolução, tá tudo certo, nós estamos gatinhando na evolução, né? Tá? o Chico, as mensagens de lá, né, para cá, que os filhos muitas vezes para as mães eram para que elas consolassem. Isso, porque elas viviam num estado de eterno choro, né, de lamentações, acabavam prejudicando os filhos, né? Para que elas pudessem continuar a vida, que de lá eles estavam seguindo a vida, mais ou menos nesse intuito, acalma aí, vai ficar tudo bem, deixa eu ficar bem aqui também. É isso aí. É a consolação, né? Exato. Então nós trouxemos a questão 274, ó, da existência de diferentes ordens de espírito. Resulta para estes alguma hierarquia de poder?
há entre eles subordinação e autoridade? Imagina, como que pode, de repente, um espírito superior conseguir colocar ordem num espírito inferior? Pega um grupinho lá, bagunceiro, uma arruaça danada. Como pode? Nós estamos falando que tem coisas que essa percepção espiritual, mesmo que eles não queiram, muitas vezes as percepções, eles são obrigados a isso. A ver alguma coisa, a ouvir alguma coisa, percepção. Então, como que pode? Há entre eles uma subordinação entre esses espíritos, há uma autoridade espiritual. Nós sabemos da escala espiritual. Então, muito grande, ou seja, há uma subordinação e autoridade muito grande. Os espíritos têm um sobre o outro a autoridade correspondente ao grau de superioridade que hajam alcançado. A autoridade que eles exercem por um ascendente moral irresistível. Mas eu não quero obedecer. Você vai obedecer. Mas aí como você obriga fisicamente? Eles sentem isso. Porque não é uma retenção mais física. Tanto que ele vai perguntar na sequência, ó. Então pode os espíritos não querer cumprir, né, subtrair da autoridade daqueles que eles são superiores? E aí a resposta eu já disse, é irresistível. Quanto menos evoluído for, menos controle sobre aquilo que vai sentir, perceber ele tem. Agora, não vamos influenciar no livre-arbítrio. Mas a hora que os espíritos superiores precisam colocar a ordem ali, tranquilamente. Porque aquele pensamento vai se fazer perceptível. Precisa um espírito... Então a gente fala assim, tem hora que tem uns diálogos complicados, né? A gente está dialogando ali, a coisa não está indo, não está fluindo, está difícil. Aí você fala, a espiritualidade aí, superior, precisa de ajuda. E aí a gente pensa, eles vão vir aqui. Não, eles podem estar em outro lugar e irradiar a presença ali. Aí tem hora que a gente sente todo o ambiente da sala se alterando fluidicamente. Aí você fala, graças a Deus. E aí o espírito vai, o que está acontecendo? Eu estou aqui, estou perdendo a todos. É irresistível. Aí o dialogador fala, nossa, eu estou ficando muito bom. Aí no plano espiritual que fez tudo, né? Aí a queda do dialogador. A gente pode colocar como uma comparação que nem uma mãe que tenta educar os seus filhos apenas com o olhar, né? Isso. Porque às vezes está tipo, ou um professor... É a percepção. Né? Aí ele bate só o olhar assim e de repente do nada. Todo mundo para. Exato. Aí nós chegamos na música, ó, em 251. Os espíritos são sensíveis, conseguem sentir, ou até, vamos viajar um pouquinho, se emocionar, vamos pensar assim, à música, à harmonia, aos sons organizados, às melodias. Eles são sensíveis. Kardec foi muito inteligente aqui, né? Porque a ideia dele aqui é, bom, viu? Deixa eu investigar essa sensibilidade espiritual. Não vou falar nem da Terra, nem de lugar nenhum. Então, são sensíveis às músicas dos espíritos, porque de repente tem alguém tocando uma harpinha lá em cima. Então, os espíritos ouvindo, será, né? São sensíveis. E aí, são ou não são? São, dependendo do pessoal de julgamento. São bem sensíveis. Vai escutar lá, Né? Então, são sensíveis, aí os espíritos começam, a resposta deles são boas assim, ó. Quase assim, referente à música de vocês, é dela que você está falando, né? Então, alude à vossa música terrestre, né? Que é ela comparada à música celeste. Então assim, a música que a gente faz aqui, como que a música é feita? Por um instrumento físico. Eu preciso ter um instrumento, seja a corda vibrando, seja a batida na oscilação, enfim.
Eu preciso ter o contato físico para produzir a música. Eu preciso falar, mas é produção das próprias cordas vocais. Isso não tem lá. Então não tem ninguém tocando harpinha, tocando violão, tocando bateria, nada. Então aí ele colocou, o que é essa música, instrumento físico, né, que vocês precisam aí, comparado a uma música celeste, a uma harmonia espiritual? Eu não sei o que é isso, gente, não sei. Mas aqui eles já disseram, a música de vocês, comparada a uma harmonia celeste, está longe. A esta harmonia de que nada na Terra vos pode dar ideia, ou seja, nada que a gente pensa aqui tem uma comparação. Uma está para a outra como o canto do selvagem está para uma doce melodia. Você vê um selvagem cantando, gritando, aí você vê uma melodia doce, suave. A gente percebe uma alteração de qualidade grandiosa ali, né? É isso que ele está falando. A qualidade de vocês é quase primitiva, né? Os sons que vocês emitem aí produzem. Comparado aos sons celestes. Não obstante, espíritos vulgares podem experimentar certos prazeres em ouvir as vossas músicas. Por quê? Porque ele ainda tem uma sensibilidade limitada. Para ele mesmo desencarnado, a sensibilidade dele está tão mundo a mundo que ele quer voltar a ouvir as músicas do mundo a mundo. Que a música celeste não é perceptível. Tem música celeste tocando aqui? Eles não conseguem se sintonizar. Ó, vamos silenciar um segundo, ó. Ouviram? Da chuva, a chuva da natureza. Então é um tipo de som celeste, né? O que não é construído pelo homem. Agora, como esse som gera no plano espiritual é diferente, porque para nós, como que a gente ouve? Porque está caindo, batendo em alguma coisa que é física. Por isso que a gente ouve. Nós estamos ouvindo a goteira caindo agora, né? Então, por isso eu sei que está chovendo. Mas existe dos ventos. Para nós é um barulho de alguma coisa. Quando eu olho que aquilo é construção do próprio Criador, de alguma coisa, né? Aí eu começo a entender diferente. Então a gente gosta de uma música instrumental, sei lá. Mas existem outros sons que para eles são essas harmonias celestes que ele está trazendo para nós. Que nada se compara com o que a gente está acostumado. Léo, quando numa casa, por exemplo, a família tinha filiado de falar em tons altos, né? É diferente de uma família, por exemplo, que já conversa de uma forma suave. O ambiente, o clima, a percepção, você já tem uma alteração. Muito. E ainda estamos falando de formações físicas. Né? É isso mesmo. Então, em ouvir a vossa música, muitos ainda inferiores, né, têm esse interesse. Por lhes não ser dado ainda compreenderem outras mais sublimes. Então, tem sons aqui mais sublimes, mas nós ainda não os compreendemos. Então a gente se contenta com essas harmonias que nós encontramos dessas músicas criadas por objetos materiais, físicos. A música possui infinitos encantos para os espíritos, ou seja, uma beleza ilimitada para os espíritos, por terem eles muito desenvolvidas qualidades sensitivas. Tem muitos espíritos mais evoluídos que têm essa capacidade de sentir mais evoluído do que nós. Refiro-me à música celeste,
que é tudo o que de mais belo e delicado pode a imaginação espiritual conceber. Então, nós não temos essa condição aqui, né? Então, foi falado lá da casa, imagina, às vezes você põe uma criança, nem muitos adultos, e aí eu não estou falando que é melhor ou é o pior, estou falando de gênero, só para a gente poder entender. Nós brincamos, falando de Bach, por exemplo, né? Se você põe um Johann Sebastian Bach para tocar, tem gente que vai aguentar ouvir 5 minutos, daqui a pouco fala, pelo amor de Deus, arranca isso que eu estou ficando maluco. Se você pôr uma criança ouvir, muitas crianças não conseguem. Mas dependendo de uma outra música, consegue. Então, de novo, nós não estamos falando de gênero musical. Não nesse momento. Então você pega espíritos mais elevados que compreendem um pouco mais essa questão dessa harmonia celeste. Eu vou trazer para a música. Você pega espíritos que compreendem um pouco mais a ideia da melodia, do conjunto de notas, né? Desse conjunto harmônico. Quando ele ouve uma música mais elevada, ele consegue perceber a beleza dessa alteração da própria harmonia, de fato. A criança não consegue. O Luciano estava lembrando que o Beethoven, né, ele era surdo. Surdo. A nova sinfonia. O Beethoven, ele era surdo. Era surdo. Imagina. Quer pegar a música celestial que ele ouvia. Não era pelo ouvido que ele Não compunha. era pelo ouvido. Porque ele entendia a harmonia, a formação harmônica, o conjunto das notas. Compreender muito mais do que a gente, né? Então, eu trouxe nessa questão 566, ó, da ocupação dos espíritos, da missão dos espíritos. Um espírito que haja cultivado na Terra uma especialidade artística, vamos pensar numa música, um músico, que tenha sido, por exemplo, pintor ou arquiteto, vamos trazer para o músico, se interessa de preferência pelos trabalhos que constituíram objeto de sua preleção durante a vida? Eles vão se interessar? Aquilo que nós gostávamos aqui, aquilo que o músico daqui desenvolvia, aquilo que o pintor aqui fazia, pode desencarnar, ele vai ter esse mesmo interesse? E aí tudo se confunde num objetivo geral. Se for um espírito bom, esses trabalhos o interessam na medida do ensejo que lhe proporcione de auxiliar as almas a se elevarem para Deus. Só haverá interesse deles, espíritos bons, que já compreenderam a percepção e o sentimento muito maior, né, do que nós ainda muito materializados, se aquilo lá que muitos estão interessados vai levar eles para evoluir. Então aquilo que eu estou construindo, estava construindo ou trabalhando uma arte, uma música, isso pode ser um instrumento de evolução? Então eu me interesso. Não é? Não me interesso. Ademais, esqueceis que um espírito que cultivou certa arte na existência em que o conheceste, pode ter cultivado outra em anteriores existências, pois que lhe cumpre saber tudo para ser perfeito. Então, às vezes a gente está tão encantado com um artista, com alguém que deu um pintor, mas talvez em outra encarnação ele foi um ótimo compositor, muito melhor do que pintor. Assim, conforme o grau do seu adiantamento, pode suceder que nada seja para ele uma especialidade. Foi o que eu quis significar, dizendo que tudo se confunde num objeto geral. Notai ainda o seguinte: o que no vosso mundo atrasado considerais sublime, não passa de infantilidade comparado ao que há em um mundo mais adiantado. Às vezes a gente está tão preocupado com o que a gente é aqui, não é nada. Mas eu desenvolvi isso, mas minha filha, fica tranquilo que para onde você vai não é nada isso aí. Tá? Como pretenderíeis que os espíritos que habitam esses mundos
onde existem artes que desconheceis? Admirem o que aos seus olhos corresponde a trabalho de colegiais? Por isso, disse eu, atentam no que demonstre progresso. Então está interessado naquilo que leva ao verdadeiro progresso. Kardec pergunta ainda mais uma vez, concebemos que seja assim, em se tratando de espíritos muito adiantados. Refiro-nos, porém, a espíritos mais vulgares, menos adiantados, que ainda se não elevaram acima das ideias terrenas. Então tem espírito que vai desencarnar e a ideia dele vai estar 100% ligada à Terra. Com relação a esses, o caso é diferente, mas restrito é o ponto de vista de onde observa as coisas. Podem, portanto, admirar o que vos cause admiração. Então, se o nível evolutivo do espírito chama a atenção dele para alguma coisa, pelo nível ainda da Terra, espiritualmente tem tanta coisa melhor, que daria mais percepção, sensibilidade, ele ainda está apegado a uma questão mundana. Então é lógico que ele vai ficar apegado àquilo que chamou, que ganhou sua admiração. Então está tendo som? Outros sons celestes? Está. Ele está ouvindo? Não. Porque está ligado àquilo lá, que é de interesse dele. Diferente dos superiores que vão utilizar do recurso para ajudar no progresso. Certo? Então, eu vou trazer rapidinho, como nós falamos de alguns nomes, nós estamos falando de música, de percepção de som, não tem como a gente não chegar aqui e trabalhar uma comunicação que Kardec trouxe para nós lá na Revista Espírita, de Mozart. E então Mozart teve um grande destaque na humanidade. É uma inteligência absurda, voltada para composição, para música, né? Eu pulei bastante parte do diálogo, onde não fala exatamente sobre a questão de som, percepção e tudo mais, tá? Então Kardec vai trazer na palestra familiar, né, nas reuniões familiares, uma mensagem de Mozart. Em nome de Deus, Espírito de Mozart, está aqui? Ele foi evocado, chamado. Gostaria de falar com o Espírito Mozart. É isso aqui, tá? Então, estás aqui? Sim. Aí Kardec pergunta, por que é Mozart e não outro espírito? E aqui parece uma resposta muito idiota. Mas ele fala, porque foi a mim que você chamou. Então eu vim. Porque às vezes a gente vai para uma reunião mediúnica e não chama ninguém. Então vem quem está ali. Não é tão simples assim também, calma. Porque senão daqui a pouco a gente está chamando todo mundo. É, eu sei. Então ele chama Mozart, né? Tá bom. Aí, ó, lá eu pulei bastante, ó. Do 2 eu pulei lá pro 26. Então tem bastante perguntas ali que não é sobre essa questão musical. Qual o mundo em que habitas? Ali aonde habitas. Então está habitado. Ele está lá. És feliz? Ele vai dizer, habito em Júpiter. Então, está dormindo, sei lá, em condições de estar vindo conversar aqui. Vamos pensar nisso. Ali eu desfruto de uma grande calma. Amo a todos os que me rodeiam. E não temos o ódio. É um mundinho melhor, né? Melhor. Já não... né? Então eu só quis contextualizar que ele está melhor do que a gente. É. Material. Pode ser evocado. Pode, porque, por exemplo, vamos tomar cuidado com a informação que eu vou trazer, por favor. Qualquer espírito que não esteja, vamos falar, acordado, vamos entender isso. Alguém pode evocar você. Dormindo? Pode. Agora, qual é o proveito disso? Esse é o ponto. Às vezes é para alimentar a nossa curiosidade. Precisamos tomar um cuidado, porque não tem propósito. Às vezes não, né? Porque
querer ensinar. É isso. Né? Então, pode comunicação de espírito, né? Inclusive, tem cá, a Terezinha conta muito isso, que às vezes ela aparecia em algumas reuniões, depois o pessoal ia lá no SEAC e falava, eu vi a moça que apareceu lá, se é ela mesmo, ela falava que vinha aqui, vem conhecer ela, se ela é daqui ou não é. Aí ela fala, eu? Teve uma reunião, falou isso, você era isso. Ela falou, de fato sou eu, mas eu não lembro, porque ela tinha ido dormindo, né? Tá. Então, aí ó, já não é o mesmo interlocutor. Então, tinha uma pessoa perguntando algumas coisas, aí mudou a pessoa que ia começar a fazer as perguntas, tá? Já não é o mesmo interlocutor. Parece pela natureza da conversa que se trata de um músico, feliz por se entreter com um mestre. Depois de diversas perguntas, ou seja, tinha um músico ali que estava feliz em poder falar com Mozart. Depois de diversas perguntas que nos pareceram inúteis reproduzir, diz Mozart, falarei contigo. Dir-te-ei o que em nosso mundo entendemos por melodia, porque não me evocastes mais cedo, ter-te-ia respondido. Então ele pergunta, o que é a melodia? Para ti, é muitas vezes uma lembrança da vida passada. Teu espírito recorda aquilo que entreviu num mundo melhor. No planeta Júpiter, aonde habito, há melodia em toda parte. No murmúrio das águas, no ciciar das folhas, no canto do vento, as flores rumorejam e cantam, tudo produz som melodiosos. Se bom, ou seja, melhore e alcança esse planeta por tuas virtudes. Então mudou um pouquinho a percepção do que é melodia. Bem escolhestes cantando Deus. A música religiosa auxilia a elevação da alma. Como eu gostaria de vos poder inspirar o desejo de ver este mundo onde somos tão felizes, ou seja, tá torcendo para que a gente melhore para poder chegar num mundo desse. Aqui somos todos muito caridosos, tudo é belo. A natureza tão admirável. Ué, que natureza? Não, é isso porque não, do plano espiritual, calma lá. Tudo nos inspira o desejo de estar com Deus. Coragem. Acreditar em minha comunicação espírita. Sou eu mesmo. Olha aí. Então há outras comunicações de Mozart, tá? Até porque ele fez a confirmação. Sou eu mesmo que aqui me encontro. Desfruto do poder de vos dizer aquilo que experimentamos. Pudesse eu inspirar-vos bastante o amor ao bem, a fim de vos tornardes dignos desta recompensa, que nada é em comparação com outras a que aspiro. Quer dizer, ele trouxe para nós um negócio que a gente fala, meu Deus do céu. Ele fala, mas para mim não é nada, porque o que tem para frente daqui, meu Deus, é o que eu estou desejando. E para nós já é, meu Deus, o que ele falou. Não é? Nossa música é a mesma em outros planetas? Então o interlocutor perguntou, o que está tocando aqui? Mas no tempo de Kardec era melhor que agora, viu gente? Vamos pensar, não era tão ruim. Nossa música é a mesma em outros planetas? Não. Nenhuma música vos pode dar uma ideia da que temos aqui. Ela é divina, ó felicidade. Procura merecer o gozo de semelhantes harmonias. Luta, tens coragem. Aqui não temos instrumentos. São as plantas e os pássaros os coristas. O pensamento compõe e os ouvintes gozam sem audição material, sem o concurso da palavra. E isso é uma distância incomensurável. Daqui para frente não dá para imaginar ou pensar o que é. Nos mundos superiores, isso é ainda mais sublime.
Aí ele perguntou, o que devo fazer para apurar as minhas habilidades? Porque quem está conversando com ele também é músico. Podes evocar-me, podes me chamar. Eu obtive a permissão de te inspirar. O cara tá vivo ainda? Não. Aí ele perguntou, quando eu estiver trabalhando, que pode pensar, pô, não, a vida toda, né? Quando eu estiver trabalhando com música, certamente. Quando quiser trabalhar, por vezes estarei ao teu lado. Por vezes. Aí ele perguntou para Mozart, você ouviu a minha obra, né? Ele fez uma música, uma composição. Aí o Mozart vai responder, és o primeiro músico que me evoca. Venho a ti com prazer e escuto as tuas obras. Porque ninguém tinha evocado ele ainda para nada assim. Então aqui está na figura de um professor ouvindo, né, o trabalho desse compositor. Como é que não te evocaram? Então olha aqui que curioso. Mas como que ninguém nunca te chamou? Porque eu acho nessa comunicação, talvez deva ter dado aí da morte de Mozart, não sei quanto, mas 50, 60 anos tranquilamente, ou mais até, nem sei. E ninguém tinha chamado ele ainda. Mas como é que ninguém te evocou antes? Fui evocado, mas não por músicos. Então por quem? Por várias senhoras e amadores em Marselha. Por que então ele diz, a Ave Maria me comove até as lágrimas? Porque teve uma composição em que ele fez, né? Da Ave Maria também. Aí ele fala, quando você canta Ave Maria, né? Quando você ouve Ave Maria, teu espírito se desprende, ou seja, se expande um pouco mais. Junta-se ao meu e ao de Pergolese, que acho que era antes dele ainda. Que esse também me inspirou aquela obra. Então, quando Mozart encarnado, tinha um outro espírito inspirando ele àquela obra. Mas eu esqueci aquele trecho. Mozart não lembra mais. Uma obra tão famosa, ele fala, eu não lembro mais aquele trecho. Mas como pode esquecer a música composta por ti mesmo? A que tem aqui é tão linda. Como recordar aquilo que era só matéria? Para a gente entender a diferença. Então, evocou-se mais uma vez Mozart. O espírito de Mozart acaba de ditar ao nosso excelente médium um fragmento de sonata. Como meio de controle, este último, essa sonata, o fez ouvir por diversos artistas. Então não foi só um que ouviu, diversos músicos ouviram ao mesmo tempo essa sonata. Como meio de controle, este último fez ouvir por diversos artistas, sem lhes indicar a origem, mas lhes perguntando apenas o que achavam do trecho. Cada um nele reconheceu, sem hesitação, o estilo de Mozart. Se você pega um escritor, você vai pegar um estilo da escrita. Mozart é meio Mozart. Falar que alguém vai imitar é Mozart. O trecho foi executado na sessão da Sociedade Espírita, lá de Parisiense, né, em 8 de abril, em presença de numerosos conhecedores, pela senhorinha Davans, aluna de Chopin, que já tinha desencarnado também, e distinta pianista, que teve a gentileza de nos prestar o seu concurso. Como elemento de comparação, a senhorinha executou antes uma sonata de Mozart, quando vivo. Todos foram unânimes em reconhecer não só a perfeita identidade do gênero, mas ainda a superioridade da composição espírita. A seguir, com o seu talento habitual, a mesma pianista executou um trecho de Chopin. Não poderíamos perder esta ocasião para invocar os dois compositores com os quais tiveram a seguinte conversa. Então, chamaram Chopin também para a conversa. Não é? E hoje nós estamos aqui.
Olha que estado que nós trouxemos a doutrina, gente. Vamos pensar. Sabeis sem dúvida o motivo por que vos chamamos. Vosso chamado me é agradável. Reconhecei, como dito por vós, o trecho que acabamos de ouvir? Sim, muito bem. Eu o reconheço perfeitamente. O médium que me serviu de intérprete é um amigo que não me traiu. É um amigo que ele tinha sintonia. Qual dos dois trechos você prefere? A primeira de Mozart ou a segunda? O segundo, sem termo de comparação. Madeira. Hã? Desculpa. Não, de Mozart. Porque ela tocou uma que Mozart fez quando encarnado e depois a que ele editou quando desencarnado. Aí ele falou, a desencarnado, sem dúvida, muito melhor. Por quê? A doçura e o encanto são nele mais vivos e mais tenos. E aí Kardec coloca uma nota. São essas realmente as qualidades reconhecidas nos trechos. Quando você analisa, você percebe essa diferença. A música do mundo que habitais pode... A música do mundo que habitais pode comparar a nossa? Vamos sim. Tereis dificuldade. Então vamos lá. A música do mundo que habitais pode comparar-se à nossa? E ele responde: tereis dificuldades de compreender. Temos sentidos que ainda não possuís. Não tem como nós querermos trazer para vocês, porque tem alguns sentidos que vocês ainda não têm. Não desenvolveram. Percepções que o Espírito ainda não tem desenvolvido. Mas esses médicos que receberam, eles eram evoluídos, né? Ah, eles eram dedicados, né? Aqui hoje, será que não? Ó, eu preciso tomar cuidado para falar. Não estou falando que é certo nem errado, vou trazer para a gente refletir. Hoje a gente tem estudos, o quanto a gente quiser. Tempo de Kardec, a mesa moveu ontem, amanhã ele começou a estudar. Vamos desenvolver médium? Não teve. Pega a criança está sentindo lá, vai a criança, vai a jovem. Aí nós começamos a engessar muito. Entendeu? Leonardo, mas hoje, se colocar uma criança, tudo bem, também acho que não. Criança não, jovem, eu estou falando de 16, 14 anos. Enfim. É que há relatos que não é tão jovens como dizem que é, mas vamos pensar nisso. Mas se você tinha um período que você não tinha um estudo prévio para os médiuns. Quem estudava era Kardec, gente. Tudo bem, você tinha revista, o pessoal estudava aqui, estudava de lá, mas quem era o cérebro do negócio era Kardec. Tinha boa vontade, dedicação, tinha um monte de coisa que hoje a gente não tem, tá tudo bem, a gente concorda com isso. Porque nós somos só meios. E aí qual é o meu interesse nisso? Qual é a minha intenção com as comunicações? Aí nós vamos trazendo espíritos com esses mesmos interesses para perto de nós. No caso, o Kardec tinha interesse, sabedoria, então ele trouxe para ele esses médicos. E sabia perguntar muito bem, né? O exemplo que a Vanessa deu, uma pessoa encarnada pode ser chamada do espírito dela. Está dormindo? O espírito está livre. Mas então, isso pode manipular uma pessoa? Estou te perguntando pelo seguinte: existe um julgamento muito famoso. Manipular que eu não entendi. Minas tem um rio, acho que chama, se eu não estiver enganado, é o Rio das Velhas. E se eu não estiver enganado, é década de 30 do século passado. Esse é um julgamento famoso. Foi alegado isso. Lógico, não foi aceito e a pessoa foi condenada. Anos depois, o sujeito apareceu vivo. Mas alegou o quê? Que
tinha sido manipulado o espírito dele enquanto dormia, para que ele... Ah, não. Para que ele cometesse um crime? Isso. Não. Nós estamos falando aqui de diálogo. Vamos pensar em diálogo. É possível... Então, mas manipular, chamou o espírito, conversou com ele, né? E aí, quando ele volta... O corpo acordar, vai? Para a vida normal dele, ele começa a realizar aquilo que foi colocado para ele. Isso, na verdade, a gente está suscetível o tempo todo, né? Vamos dizer assim. Nós dormimos, os espíritos, por exemplo, já estão nos influenciando. Os espíritos desencarnados. Nós podemos fazer uma evocação e conversar? Pode. É tão simples? Não é. Parece que você vai sentar numa mesa aqui, vamos chamar lá e vem. Não é assim. Evocação é um pouquinho diferente. Vamos falar assim, mais fácil. É possível? É. Aí você vai falar com ele. Mas nós encarnados, quando ele volta, ele acorda de novo, qual lembrança ele traz? Está lá, guardado, intuitivamente. Mas como os espíritos também já falam com ele. Entendeu? Porque eu posso pegar uma ideia, alguém, vamos supor nessa ideia aí, eu vou dormir, alguém vai me fazer evocação e vai falar, Leonardo, amanhã nós vamos matar alguém. Eu vou acordar e falar, mas eu nunca matei, vou matar por quê? E aí pode ser que tinha vários espíritos falando, mata, espírito, mata, e eu não vou matar. Então não necessariamente teve realmente isso, mas é possível, tá, fazer isso. É possível conversar, mas não manipular ele. Conversar. Livre-arbítrio do espírito sempre vai existir. A escolha de fazer ou não. Isso a gente tem também no dia a dia, né? Alguma entidade vem e sopra a bobagem na sua cabeça. É que Você fica com aquilo tanto tempo. Parece que enquanto você não digere aquilo de alguma forma, ou se separando, ou sei lá, batendo no filho, alguma coisa desse tipo, você não sossega, porque você está sob a influenciação de algumas entidades que estão o tempo todo, não, vamos falar mais, que ela vai fazer. Porque eu quero. Mas eu entendi o porquê da pergunta, porque o que ele faz, vamos supor, quando é espírito, o espírito nos influencia. Aí o que ele está perguntando assim, bom, mas não é um espírito desencarnado, são os homens. Mas nessa situação, é espírito. Porque ele é espírito, entendeu? Então é a mesma questão. Entendeu? Não tem uma força maior ou isso ou aquilo, porque essa questão. Tá? Então ele pergunta, disseram-nos que vosso mundo há uma harmonia natural, universal, que não conhecemos aqui embaixo. É verdade. Aí na Terra fazeis a música. Aqui toda a natureza emite sons melodiosos. Poderíeis tocar um piano? Ele falou, sem dúvida poderia tocar. Lógico, a mediunidade de efeito físico faria tocar um piano tranquilamente, né? Influenciando um médium para tocar ou fazendo tocar sem o médium. Ou movimentando as teclas ou simplesmente projetando o som de um piano. Várias formas, né? Ele falou, sem dúvida que sim, mas não quero, seria inútil. Para quê? Espírito que não é inferior, você pode dar o cheque nele quando você quiser. Eu duvido que você toque. Ele fala, então você vai duvidar, não tem por que eu tocar. Eu quero dizer que essas músicas espíritas não atraem os bons espíritos? Atrai. Depende da melodia, depende como. Atrai. Atrai sim. Então ele vai perguntar para a moça, nós desejamos então interrogar Chopin. Eu posso interrogá-lo? Seria possível? Sim. Ele é mais triste e mais sombrio do que eu. É a condição que ele está... Não, do que ele. Mozart estava mais evoluidinho. Não, Chopin não dava, não. Então eu trouxe só um pedacinho para a gente, Faz a evocação, chama Chopin, né? Poderias dizer-nos em que situação estás como espírito? Ainda errante. Ou seja, estou aguardando uma próxima encarnação. Aqui na Terra. Não sei. Eu já li sobre isso. Não sei. Queria voltar. Lamentais a vida terrena? Ele colocou assim, eu não sou infeliz.
Sois mais felizes do que antes? Sim, um pouco. A gente percebe a diferença do diálogo, né? Dizeis um pouco, o que quer dizer que não há grande diferença, que é o que vos falta para serdes mais feliz. O que falta? Eu digo um pouco mais em relação àquilo que eu poderia ter sido, porque com a minha inteligência eu poderia ter avançado mais do que eu avancei. Esperais, então ele perguntou, esperais alcançar um dia a felicidade que vos falta atualmente? Certamente que ela virá, mas será necessária novas provas, novas encarnações. Provas, ele vai reencarnar no mundo de provas e expiações, porque ele precisa de provas. E agora, ele continua, Mozart diz que sois sombrios e tristes. Por que isso? Qual é o motivo? Todo diálogo a gente tem que entender o motivo, para a gente aprender. Mozart diz a verdade, ele vai dizer. Entristeço-me por não cumprir a contento um compromisso assumido e não tenho coragem de recomeçar. Como considerais as vossas obras musicais? Eu as prezo muito, mas entre nós fazemo-las melhores. Sobretudo, as executamos melhor, dispomos de mais recursos. Espiritualmente, há mais recursos. Ele é um espírito menos evoluído, está na condição menos evoluída do que Mozart. Mas mesmo assim, há recursos muito maiores do que nós aqui. Quando a gente entende, desperta um pouquinho para a questão da evolução espiritual, o que mais nos causa tristeza é não conseguir estar fazendo aquilo que nós nos propusemos a fazer. Porque há muitos espíritos que vêm para uma determinada tarefa. E aí o mundo vai trazendo para outras paixões e atividades e aquela tarefa fica. Não que ele não teve um papel importante, porque ele teve. Mas tem alguma coisa maior que ele deveria fazer e não fez. Diferente de Mozart. E quando a gente vai olhar a história, Chopin, ele era até mais amoroso, o termo não é esse, mas ele era até mais amoroso do que Mozart no dia a dia. Mais receptivo. Então, muitas vezes a aparência vai enganando a gente. Né? Certo? Well, Ele só tocava nos palácios. Pode ser. raciocinando em cima do que você colocou, ser verdadeiro, quando a gente vê algumas psicografias de famosos ou de conhecidos, se verdadeiro, lógico, não são espontâneas, são evocadas. Você pode ter espontâneo. Você pode ter um Mozart chegando, se apresentando. Hoje eu gostaria de falar com vocês sobre isso, tal. Aí o dialogador vai falar, mas tudo bem, nesse caso que você está trazendo, mas quem é você? Bom, ele pode falar, sou Mozart. Estou falando sobre música, quero falar sobre isso, falar sobre aquilo, trazendo, mas quem é você? Porque eu preciso saber quem é, porque eu preciso comprovar do que você está me falando. Qual é a referência sua de música? Por que você está falando de música comigo, por exemplo? Está falando que as músicas aí são melhores, melodias são melhores, mas como que eu posso, qual é a tua referência aqui? Porque pode ser que aqui você não sabia nada de música, você era pior do que eu, por exemplo. Então, lógico que aí é melhor, aqui você não tinha nem noção, mas aí então, quem é esse espírito? Mozart. Bom, aí mudou a história, né? Porque para nós hoje, quando a gente olha para ele já está muito mais do que o que está dizendo nessa questão. Bom, enfim, por que eu estou falando isso? Porque tem casos que a gente precisa trazer quem é. A questão é, quando é cunho moral, faça isso, faça aquilo, né? Seria melhor, não faça isso no sentido de dar direcionamento, olha, conselhos morais. A questão é por que da bendita assinatura, do nome. Se eu falar, fala um nome famoso aí. Qualquer um. Eu vi hoje. Pode ser, mas eu vou ir no espírito, eu vou trazer outro. Eu vi hoje, falar um absurdo aí, Ayrton Senna, né? Eu vi hoje um vídeo que colocaram lá.
Ayrton Senna. Se ele vem trazer uma mensagem, pessoal, eu sou o Ayrton Senna, espero que vocês fiquem muito felizes, não sei o que, tá bom. Aí vem um Zezinho da esquina e traz uma senhora de uma mensagem. Nós vamos fazer o quê? Posso ficar com a carta do Ayrton Senna? É verdade, gente. E o Ayrton Senna é considerado suicida, né? Eu não quis nem trazer nesse sentido, assim, entendeu? Mas a gente está muito preocupado com a assinatura, preocupado com o nome, e não precisa. É diferente quando você está fazendo um estudo de um caso. Então, às vezes você vem, traz, o Espírito traz a condição dele, aí você fala, tá bom, você pode me deixar uma referência? Ele fala, tá bom, posso, chama de Zé. Tá. Por quê? Porque daqui 2 semanas, daqui 1 mês, sei lá, eu vou conversar com o Zé de novo. E aí eu posso dizer, Zé, gostaria muito de conversar com o Zé, aquele espírito teve aqui, da história assim. Pode sim, pode ser que não vem. Hoje não dá. O anjo protetor fala, hoje ele não pode comunicar, não tem, hoje ele está sem condições. Acontece. Ele estava com condições, perdeu, está sem. Ou às vezes ele pode começar, não consegue continuar. E acontece casos assim, ó. Então o Zé veio, falou um caso, na próxima vez ele surge de novo. Passa-se 2, 3, 1 mês, e ele começa a contar o caso dele. Aí você fala, já ouvi esse caso. Eu gosto de anotar. Né? Então às vezes você vai lá, você volta, você lembra mais ou menos tal caso, e aí você começa a comparar se é igual ou não. É muito bom quando isso acontece, porque você vai testar o próprio médium nessa questão do animismo, não que é um teste, mas aí você pode fazer perguntas que eu trouxe no primeiro diálogo. E tem que bater. Se não bater, ou não é o mesmo espírito, ou é um animismo ali, né? O próprio espírito, o próprio médium falando. Então, no fundo, não importa muito a assinatura. Nessa fase que nós estamos, não importa. Mas se um médium falar um nome, aí nós temos por obrigação ir até o fundo para saber se é. É fulano tal. Então agora vamos sentar para conversar. Se você falou que é fulano, agora vamos voltar a conversar. Volta o diálogo. Porque hoje em dia virou uma febre, né? De colocar que é o espírito tal e aceita, tal e aceita, tal e aceita. Então hoje está numa fase que a gente precisa questionar um pouquinho. Senão, tá?